Você tem preconceito com evangélicos? Você é capaz de dizer se é evangélico não presta? Ou é capaz de dizer se é umbandista não presta? Qual é o seu preconceito com uma figura religiosa ou até com o próximo? Vejam, eu tenho aqui neste canal um rapaz que eu respeito bastante, que não é de esquerda. Ele até se diz de direita, conservador, mas sempre lhe dá boas tiradas. E esta semana ele entrou aqui e disse que não suportava o preconceito que eu teria com os evangélicos e que a esquerda toda tem preconceito com os evangélicos. Eu deletei o comentário dele porque achei injusto, mas achei ótimo, justíssimo, para permitir, não uma resposta ali digitada, mas um vídeo como esse. A propósito, bem a propósito, sobre o chamado preconceito com os evangélicos. Não. Eu não tenho preconceito com os evangélicos, eu tenho conceito. Evangélico para mim é aquele cidadão que é cristão, aquele que foi batizado nas águas, aquele que segue os mandamentos do evangelho, aquele que não faz arminha em nome de Jesus, aquele que não diz que bandido bom é um bandido morto. Um evangélico não pode dizer isso. Se ele diz isso, ele não é evangélico, ele não é cristão, ele é um fascista. Aí contra este eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito de que ele é um nazi-fascista e que se esconde debaixo de um Deus todo-poderoso para ele próprio se tornar onipotente em relação ao próximo. Mas vamos falar também do preconceito do que podemos chamar de alguns evangélicos. Porque boa parte dos evangélicos também votam com os setores progressistas. A maioria dos evangélicos não concorda com o porte de arma, não concorda com a morte das pessoas, não concorda com a invasão das comunidades chutando portas, não concorda com várias barbaridades que alguns evangélicos, e na verdade fascistas, debaixo de uma capa cristã, apregoam. Por exemplo, você surgir num palanque para 2 milhões de pessoas numa marcha para Jesus e você ocupar o lugar de Jesus enquanto toda a multidão grita mito, mito, mito e chora e idolatra, isso não é postura de evangélico. Isso não pode ser a postura de um cristão. Um cristão não idolatra. Um cristão não cria mitos. Ao contrário, a postura de um cristão é de profunda humildade. Essa é considerada a postura de um cristão. Se ele se diz evangélico, ele está completamente errado, equivocado. Ele não é evangélico, ele não é cristão. Mas preconceito com o evangélico? Não, em absoluto. Pelo contrário, é que várias e várias vezes eu cito passagens da Bíblia, passagens cristãs, que servem de farol para muita gente, de consolo, de orientação. Eu não tenho preconceito. Aqui eu emito conceitos budistas, hinduístas, espíritas, kardecistas, candomblecistas, cristãos, católicos, evangélicos, protestantes. Há uma diferença, por exemplo, entre a voz estridente e histérica de um Malafaia, agressiva, e que pela agressividade não pode provir do Santo Espírito. Mas há uma diferença entre a fala deste homem e a fala de um pastor batista, presbiteriano, calmo, centrado, com a mansidão de espírito que o Espírito Santo exige de cada um que é batizado nele. Então não preciso ter preconceito. É ele mesmo que se conceitua. Mas e o preconceito de certos segmentos que se dizem evangélicos com a religiosidade afro-brasileira? Tudo que diz respeito a Umbanda e Candomblé, para essas pessoas pertence ao diabo, ao demônio. Estão fadadas e amaldiçoadas, estigmatizadas como demoníacas, com pactos com o diabo. Da mesma forma, a pagelança indígena, coisa do diabo. Qualquer coisa que não satisfaça a sua ordem de poder pertence ao diabo. Isso sim é preconceito. Vamos falar desse preconceito. Ou não, não precisa falar, já está muito claro. A esquerda não tem preconceito com relação aos evangélicos. A Benedita da Silva, quadro do PT há décadas, é evangélica, presbiteriana, protestante presbiteriana. O outro pastor, que é da Igreja Batista, pastor Henrique, é evangélico, é batista. Está cheio de gente de esquerda no meio dos protestantes, dos presbiterianos, dos neopentecostais. Não é um bloco sólido, único,
com o mesmo preconceito. Mas emergem ali os pendores fascistas que usam da religião, que usam da palavra do Evangelho, sobretudo do Velho Testamento patriarcal, retrógrado, porque Jesus veio para renovar a lei, para reformar a lei, para acabar com olho por olho e dente por dente. Eles usam deste artifício para manipular o povo pobre, para manipular os que não têm consciência. Então não se trata de preconceito meu ou da esquerda com os evangélicos. Se trata claramente de uma luta no campo das ideias. E mais, relembrando o que disse um pastor amigo meu, a nossa luta não é contra o Malafaia, a nossa luta não é contra o evangélico fascista, a nossa luta é contra os principados e as potestades. É a luta do que é travado no campo astral lá em cima, entre o bem e o mal. E a gente que se resguarde. Então, melhor do que digitar 2 ou 3 frases, eu achei melhor conversar com vocês e colocar estas questões, que aliás estão na ordem do dia, que todos nós sabemos. Cristão que é cristão não faz arminha, não deseja a morte do outro, não debocha, não é homofóbico, acolhe a todos. Cristão que é cristão trata com equidade a mulher, a sua companheira, e a sua companheira também trata o seu companheiro com respeito e com participação e solidariedade na vida dos dois. Então, minhas amigas e meus amigos, esse era o papo de hoje, respondendo a quem diz que eu tenho preconceito com evangélicos ou que a esquerda tem preconceito com evangélicos. Em hipótese alguma, tem preconceito e conceito com fascistas, preconceito e conceito com autoritaristas, preconceito e conceito com nazifascistas, com aqueles que não têm nenhum respeito pelo próximo, que querem impor a dominação da sua personalidade doentia sobre a personalidade do próximo. É isso. Um abraço e uma boa semana. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.